A gente vai falar sobre psicologia e literatura, então, hoje. É um tema, na verdade, muito interessante e, a meu ver, muito útil. E é um tema que dá para ser abordado, na verdade, de diversas formas. Tem na Letras, sou professor do curso de Letras, toda uma linha de pesquisa, por exemplo, de psicanálise e literatura, isso em algumas universidades a gente encontra isso, é um campo de estudos aí dentro da literatura, porque de fato é possível aplicar teorias psicológicas ou textos de grandes autores da psicologia para a gente entender obras literárias, para a gente entender o que é literatura, né? Mas também é possível fazer o inverso, ou seja, entender a literatura como uma parte do cuidado da alma que é promovido pela psicologia. E é sobre isso, mais precisamente, que eu quero falar aqui hoje. Quando a gente lê esses textos, como eu falei, de grandes autores da psicologia, a gente vê como que muitos deles atribuíam uma grande importância às narrativas, sejam os mitos, sejam as narrativas literárias mesmo. A gente vê isso na obra do Freud, do Jung, do James Hillman, do Thomas More, etc. Né? E para falar do Thomas More, né, esse psicólogo que segue a linha da psicologia arquetípica, foi muito influenciado pelo Jung e sobretudo pelo Hillman, para ele a narrativa é essencial justamente porque ele está chamando de cuidado da alma. Né? Ele pensa, em vez de ele pensar em terapia, em cura, ele vai usar essa expressão platônica, cuidado da alma, que ele acha que expressa bem o que ele faz na intervenção psicológica dele. E aí, nesse livro dele, que chama justamente, né, Cuidado da Alma, ele fala que cuidado da alma requer uma linguagem diferente daquela da terapia e da psicologia acadêmica. Como a alquimia, ela é uma arte e, portanto, só pode ser expressada em imagens poéticas. A mitologia, as belas artes, as religiões, os sonhos provém esse imaginário pelo qual os mistérios da alma são revelados e contidos ao mesmo tempo. É o que ele diz. Eu hoje não quero me focar em nenhuma corrente psicológica, nenhum autor da psicologia em particular, mas eu queria refletir um pouco a partir da filosofia sobre por que as coisas são assim. Então, alguns filósofos eles nos ajudam a entender um pouco por que o símbolo e as narrativas são importantes para esse cuidado da alma. E os filósofos que podem nos ajudar é a Susan Langer, naquele livro dela, Filosofia em Nova Chave, que é um livro sobre a centralidade do símbolo no pensamento humano. Então, ela chega a falar isso, né, que o ato fundamental do pensamento humano é a simbolização e que o ser humano é um animal simbólico. E por que as coisas são assim? Ela explica mais ou menos dessa forma. As realidades com as quais a gente se depara, elas são ricas demais, complexas demais, grandes demais para a nossa mente finita, limitada a captar. Né? Na verdade, quando a gente pensa qual que é a nossa experiência não filtrada, a experiência direta, que vem pelos sentidos, por exemplo, ou de outros meios, né? É uma experiência, vou usar a terminologia do Jean-Luc Marion, saturada. Né? É informação demais para a gente ter alguma inteligibilidade, para a gente encontrar alguma inteligibilidade ali. E aí, daí que vem a importância dos símbolos. O que são os símbolos? São esses recortes no real, né? São essas estruturas que nos ajudam a olhar para certos aspectos da nossa experiência e ignorar outros, para que a gente possa, de fato, entender alguma coisa. Separar o acidental do essencial, né? E aí entender alguma coisa. Isso todos os tipos de símbolo. Né? Então, ela fala, né, um objeto para a nossa mente não é meramente um dado, mas é uma forma construída pelo órgão sensitivo e inteligente e pela nossa mente. Ou seja, a gente precisa dessas estruturas na nossa mente, né? E isso que ela está chamando de símbolos, para a gente conseguir fazer sentido da nossa experiência. E ela está falando, muitas vezes, que a gente pode entender no primeiro momento, está falando da experiência
exterior, né? E de fato, vou só dar um exemplo, tá? Imagina que a gente veio de Marte e apareceu aqui agora. A gente nunca viu um prédio na vida. A gente não olha para um prédio e entende imediatamente que isso é um prédio, que pessoas moram ali. Aquilo lá para a gente aparece como uma grande confusão, né? A gente tem que ter essas coisas simbolizadas na nossa mente para olhar e fazer esse recorte, se reconhecer com facilidade, saber por que serve. Esse conjunto de esquemas mentais é o que ela está chamando de símbolos, né? Mas isso é válido também para a nossa experiência interior, que é bastante complexa também. E, para mim, quem explicou melhor essa questão foi Plotino, esse filósofo que eu estudei, tanto no mestrado e no doutorado, que influenciou muito o Hillman, justamente pelo refinamento que ele tinha na exploração que ele fazia da alma humana, né? E, por Plotino, a alma é multifacetada, as atividades da alma são multifacetadas. Então, a gente recebe os dados dos sentidos, a gente tem as paixões, ou seja, as emoções, a gente entende coisas, para ele a gente então está tendo todo o tipo de experiência, né? Mas isso é interessante, Plotino é um dos filósofos que antecipou alguma noção de inconsciente. Na verdade, a gente pode falar que Plotino tem um inconsciente, tem um supraconsciente, né? Porque a gente está recebendo dos vários âmbitos do real essas informações, mas nem tudo chega à nossa consciência. Plotino também não está usando a palavra consciência, está usando outras palavras que a gente traduz de um modo impreciso por consciência, né? Eu ia falar, por exemplo, de paracolútesis ou de sinástesis. Sinástesis significa sentir junto, né? Ou seja, a gente tem consciência como uma parte da nossa alma sente outra parte da nossa alma. Por aí vai, né? Mas o que ele fala é justamente isso. Por exemplo, no texto sobre a felicidade, que é Nédon 4, no capítulo 10, ele diz que só existe antílepsis, ou seja, percepção, apreensão, a gente pode entender apreensão consciente aqui, quando essas várias atividades da alma, elas são refletidas pela fantasia, a palavra fantasia em grego, imaginação, como em um espelho, né? Então está acontecendo um monte de coisa na nossa alma, mas é quando essas coisas chegam até a imaginação, e a imaginação reflete essas coisas como se fosse um espelho, que essas coisas são percebidas, que tem antílepsis, que tem percepção disso. E tem uma outra passagem dele, né, Néda 4:8, capítulo 8, que ele fala, pois nem tudo o que acontece em alguma parte da alma, nós conhecemos antes que chegue à alma inteira. Então, por exemplo, nós só conhecemos um desejo que está na faculdade apetitiva, ou seja, na parte da alma responsável pelos desejos, quando o percebemos com a faculdade sensitiva interna, ou seja, a imaginação, ou com a discursiva, né? com essa fala interior, né? Esse diálogo interior, ou com ambas. Então, é interessante, aqui ele é mais preciso, né? Ele está falando. Porque imaginação, quando a gente fala de fantasia, os gregos não estão pensando só em imaginação visual, né? Tudo o que a gente evoca dos sentidos exteriores com a nossa mente. Então tem imaginação visual, auditiva, mas a nossa fala interior faz parte dessa fantasia também, né? Adiando aí o pensamento discursivo, é uma mistura da fantasia, ou seja, dessas palavras que a gente fala com a gente interiormente, com as intelecções, ou seja, o que a gente compreende, né? Então, quando chega na fantasia, essa fantasia, ela também faz parte dela esse elemento discursivo que a gente tem consciência do que passa na nossa alma. Então, e aí, se a gente junta a Langer com o Plotino, a gente entende o que eles estão falando, né? E eu acho que é um esquema, é um mapa adequado da realidade da nossa mente, né? A gente pode falar da nossa alma, até abrindo mão de conotações metafísicas, só para falar assim, do que nós somos, né? Dessa nossa vida interior. Então, tal como a gente entende o mundo exterior através desses símbolos, a gente entende o mundo interior, né? Essas coisas todas que a gente está sentindo, experimentando o tempo todo, a gente tem de fato uma compreensão e uma consciência dessas coisas a hora que essas coisas podem ser simbolizadas. O que é um símbolo? Símbolo é uma estrutura imaginativa, né?
que não apenas visual, mas mistura imaginativa, pode ser auditiva, narrativa, pode ser por meio da ação. O rito é a ação simbolizada, né? Isso significa que a gente toma posse e consegue explorar e lidar com o nosso mundo interior na medida que esse mundo interior é simbolizado. Se ele não é simbolizado, ele aparece para a gente como uma experiência confusa. Como algo que está lá quase na consciência muitas vezes, mas que a gente não consegue entender e também não consegue lidar tão bem com essas coisas. E nesses símbolos todos, um tipo de símbolo que é muito importante justamente são os símbolos narrativos. São as histórias que a gente conta, né? Aristóteles, na Poética, para definir o que é poesia, ele fala que a história fala sobre o que aconteceu e a poesia fala sobre o que poderia ter acontecido, né? Ou seja, a partir de Aristóteles, a gente pode entender que as narrativas, elas são justamente um símbolo das possibilidades da condição humana. Pensando, o que uma narrativa expressa? A ação, né? Então, das várias possibilidades de ação, né? E de sofrer uma ação também, da condição humana. E é por isso que, como a vida é ação, né? Os símbolos narrativos, eles são alguns dos mais importantes que a gente tem para entender a vida, para entender nossas relações exteriores, os outros, etc., mas também para entender o nosso interior. E aí que vai aparecer a literatura, né? E é por isso que o Moore justamente observa que a narrativa, a linguagem das narrativas, dos mitos, da literatura, são tão importantes para o cuidado da alma, né? E em que sentido? Vamos tentar pensar isso concretamente, a gente lidando com a nossa psique, né? Ou até no contexto terapêutico. A gente estava conversando agora há pouco aqui, antes de começar a palestra, sobre como um terapeuta que segue mais ou menos uma linha junguiana pode usar os mitos para trabalhar as questões dos pacientes. E aí, o que estavam me falando, eu achei muito interessante, tem muito a ver com o que eu estava pensando aqui, é que muitas vezes esses mitos são mais uma ferramenta interna do terapeuta, a partir do qual ele vai conseguir entender os movimentos interiores do paciente e poder explicar para esse paciente. Isso faz muito sentido, porque e isso é importante para a gente pensar. Eu estava pensando da perspectiva do paciente, de quem está cuidando da própria alma, ou numa terapia ou sozinho, mas a gente pode pensar também num contexto de formação de um terapeuta, né? Ou seja, um terapeuta que tem um repertório das possibilidades humanas muito limitado, ele não vai conseguir entender muitas coisas que às vezes são a experiência do paciente. Então, é fundamental para esse terapeuta alargar o máximo que ele puder o horizonte de experiência dele, os limites do mundo dele, né? Para que ele possa reconhecer de maneira mais precisa o que está passando no interior do paciente. Muitas vezes o paciente não sabe expressar, mas é a função do terapeuta expressar isso para o paciente, né? Então, a eficácia de uma terapia, muitas vezes, claro que os métodos influenciam muito, né? Mas a maneira como o método será aplicado e a profundidade com que ele vai ser aplicado vai ter muito a ver também com o repertório imaginativo que o terapeuta tem. O que ele consegue muito através da experiência, claro, mas só a experiência não adianta, porque a experiência não simbolizada, ela não se torna sabedoria, né? Você experimentou coisas, mas se você não conseguiu entender o que estava acontecendo, porque não tem essas estruturas simbólicas apropriadas, isso aí não vai se transformar em repertório, né? E aí, se a gente, então, conhece várias narrativas, as mais diversas possíveis, a gente vai reconhecendo, a gente vai ampliando o que a gente entende que é experiência humana possível e vai podendo reconhecer isso melhor, né? Mas também a gente pode pensar da perspectiva de quem está buscando esse cuidado da alma, seja através da terapia, seja sozinho na sua vida intelectual, né? Isso que todo mundo faz, que é tentar entender a si mesmo e o mundo, né? Então, primeira coisa, para a gente tomar posse desse mundo interior, a gente precisa de uma educação sentimental que tem um elemento simbólico e discursivo. Ou seja, a gente tem que saber nomear
com certo refinamento e precisão, quais são os sentimentos que vêm até nós. Muitas vezes, e a gente sabe, né, os terapeutas sabem disso, e quem faz terapia também, uma das piores coisas, e que muitas vezes leva alguém a buscar terapia, tá sentindo uma coisa que não consegue entender o que é. Né? Porque quando a gente tem experiências interiores e sentimentos e tal, que podem ser muito duros, podem ser dolorosos, mas a gente está entendendo o que está acontecendo, né? A gente consegue levar. O sofrimento humano não pode ser abolido, né? Mas quando a gente consegue compreender ele bem, a gente consegue lidar com ele. O sofrimento, a dor não simbolizada, aquela dor que a gente não está entendendo de onde vem, o que é, o que significa, o que tem que fazer, é o pior tipo de sofrimento psíquico. Né? É isso que oprime, que deixa a pessoa perdida, sem reação. E muitas vezes a terapia, e é claro, a terapia está fazendo várias coisas, as várias escolas estão fazendo coisas diferentes, mas uma das coisas que se faz muito na terapia é deixar... Aí cada terapeuta diz, mas por exemplo, a gente pega psicanálise que o paciente fala mais. Né? O terapeuta muitas vezes deixa ele falar, tem toda a coisa do Freud, de exploração do inconsciente, mas para que ele vá encontrando, sendo guiado pelo terapeuta, as palavras para expressar o que esse mundo interior, o que está acontecendo nesse mundo interior. Né? A pessoa não tem palavras para expressar isso deixa ela meio perdida, isso às vezes provoca neurose e todo tipo de sintoma psicológico, e aí quando ela consegue as palavras mais adequadas para expressar o que ela tem nessa vida interior, ela ganha algum controle sobre isso. Esse tipo de experiência não oprime, não deixa essa pessoa completamente perdida. Por mais que continue sendo doloroso, mas é um doloroso simbolizado, um doloroso que está humanizado. Né? A partir desse livro do Moore, o Care of the Soul, uma coisa que está o tempo todo nesse livro, para ele é isso, né? A hora que a gente consegue expressar as várias experiências por meio dos símbolos e por meio da linguagem, essas experiências elas são humanizadas. A gente está lidando com elas como um ser humano, né? E não como um simples animal. Porque é isso, né? A gente está lidando com elas com a razão, com o pensamento, com a linguagem. E aí a gente está lidando humanamente com elas, né? E aí acontece o seguinte, se a gente não tem as palavras adequadas, né? E muitas vezes muitos problemas na nossa vida são o seguinte, a gente está sentindo uma coisa, mas está entendendo que está acontecendo outra. Por quê? Porque os repertórios culturais nossos são às vezes rasos, e a coisa mais parecida com o que a gente estava experimentando era aquela outra coisa, mas não é exatamente aquilo que a gente está experimentando. Então a gente começa a agir errado, fazer escolhas ruins, e o que a gente está experimentando e aquela sensação interior opressiva lá não passa. Isso é muito comum. Né? E aí, por isso que é importante para a saúde psíquica humana, o trabalho dos poetas. Quem que são os bons poetas? Os poetas são aqueles que buscam as melhores palavras, as mais precisas, para expressar as experiências humanas. E um tipo de experiência humana que é muito comum na poesia são as experiências interiores. Né? Então eu vou dar um exemplo. Tá? Eu gosto de falar isso para meus alunos e eles percebem isso, que isso é verdade na hora. Comédia romântica e novela da Globo arruinou a vida amorosa de todo mundo nessa geração. Por quê? Porque acabou, a gente vai falar sobre isso também, acabou isso aí, essas narrativas e a linguagem que está veiculada nessas narrativas, acabou se tornando os símbolos que todo mundo hoje em dia tem para entender a experiência amorosa. Né? Acontece que são símbolos péssimos, rasos, falsos, não contam a história toda, são feitos para outra coisa, não para o autoconhecimento e a sabedoria. Né? E aí todo mundo tem um ideal de como que essa experiência é quando dá certo, que não corresponde à realidade, e todo mundo age errado e todo mundo se dá mal. Né? Se a gente pega, então, esquece comédia romântica, e pega, por exemplo, a poesia do Catulo, esse poeta romano do século I a.C., que está o tempo todo falando da grandeza do amor também, mas da contradição inerente ao sentimento amoroso. Tem um poema dele maravilhoso de 2 linhas, e a primeira linha é ode et amo, odeio e amo. E isso expressa mais, muitas vezes, esse fenômeno
do pathos eroticon, para falar como os gregos, do sentimento amoroso, do que todas as novelas da Globo juntas e todos os filmes do Hugh Grant, apesar de serem muito bons, né? Não são tão bons condutores para a sabedoria de vida. Isso para dar um exemplo. Então, os poetas, eles dão, né? Eles nos dão as palavras mais precisas, mais adequadas para a gente tomar posse dessa nossa vida interior, entender o que está acontecendo e, portanto, lidar com a nossa própria experiência. Que quando a gente tem as palavras erradas, ou nem erradas, é uma coisa imprecisa, né? Ou nem tem as palavras, a gente fica perdido, que é uma experiência de todo mundo hoje. Mas não só as palavras, né? Mas as narrativas. O que é uma narrativa, né? É isso, é uma possibilidade de ação humana. E aí, a hora que a gente vai tendo acesso, assimilando várias narrativas, ou seja, várias possibilidades de ação, de experiência humana, né, a gente vai entendendo mais, primeiro, o que está acontecendo no mundo exterior, o que a gente pode fazer. Né? Muitas vezes também uma fonte de sofrimento psíquico. As possibilidades que a gente enxerga na nossa vida são muito limitadas. Né? A gente acha que tem só 3 histórias que a gente pode viver. Né? O resto tudo é porque deu errado. E aí a gente fica desesperado, porque a gente sente angústia, e angústia, etimologicamente, do latim, tem a ver com aperto mesmo, né? Com a coisa tá muito... A gente está num lugar muito apertado. Por quê? Porque às vezes, narrativamente, nós somos pobres e a gente reconhece poucas possibilidades de existência humana bem realizada. E aí, se a gente vai tendo acesso a várias narrativas, várias vidas e tal, a gente fala, não, tem várias coisas que dá para fazer, que dá para ser uma vida humana boa, e a gente encontra uma paz, a gente encontra uma grandeza de alma com a qual a gente pode lidar com as várias situações da nossa vida. Mas também a gente consegue entender os outros, né? Um problema muito grande. A gente entende os outros, as motivações dos outros e o que os outros estão fazendo a partir dos esquemas narrativos que a gente tem. Né? Muitas vezes, se a gente tem poucos esquemas narrativos, se a gente tem essa pobreza, sofre de pobreza narrativa, a gente vai projetar nos outros as nossas motivações. Por quê? Porque são os únicos esquemas que a gente tem, mais ou menos. Né? Então a gente acha que todo mundo está partindo da mesma situação que a gente está, com a mesma vida interior, na mesma perspectiva. E aí a gente comete um monte de erro, isso aqui é receita para a gente não entender nada do que está acontecendo, né? E começar a agir como se fosse doido mesmo, mas é porque os nossos mapas são ruins, os nossos mapas são muito limitados, e a gente não consegue entender também porque as pessoas estão agindo com a gente do modo como elas estão agindo, e isso pode gerar todo tipo de incompreensão e sofrimento psíquico também. Né? Quando a gente entende que as pessoas podem estar partindo de uma gama de situações, de perspectivas muito diferentes da nossa, né? Isso também traz essa tranquilidade, essa expansão da alma, que é muito bom, né? Que é muitas vezes o que a gente busca na terapia. Mas também, muitas dessas narrativas, elas podem acabar por se tornar símbolos de experiências interiores. Né? Então, um grande exemplo é Freud usando a peça do Sófocles, Édipo Rei, para pensar certos fenômenos psíquicos aí da primeira infância, tal como ele os entendia. Né? E aí é interessante a gente pensar isso. Né? Freud descobriu o complexo de Édipo lendo Édipo. Né? É isso mesmo? Se a gente lê o Édipo, a gente não descobre o complexo de Édipo. Né? Qual que foi a relação do Freud com essa obra literária? E a relação foi essa. Ele encontrou, não é que ele descobriu lá, ele estava tendo experiências na terapia, e aí ele conseguiu simbolizar esse fenômeno lendo o Sófocles. Né? E um símbolo não é uma alegoria. Né? Um símbolo é um esquema imagético a partir do qual a gente pode entender as coisas mais variadas. Uma alegoria é quando assim, você tem um esquema imagético e ele corresponde a uma coisa só que a gente tem que entender. Né? Então, isso aqui é igual àquilo. Um símbolo não é assim. O símbolo é um esquema imagético que a gente pode usar para entender as coisas mais variadas do mundo. A gente pode pegar aquela narrativa do Édipo Rei, entender ela como um símbolo e entender... pode entender algum fenômeno aí estudado pela psicanálise, mas a gente pode entender também a corrupção da alma de um tirano. Na verdade, o Sófocles,
ele estava pensando muito mais nisso. Tem um artigo muito bom do Jean-Pierre Vernant, está naquele livro Mito e Tragédia na Grécia Antiga, que ele escreveu com Pierre Vidal-Naquet, que chama Édipo Sem Complexo. E ele está falando como que provavelmente o Sófocles estava entendendo, e os gregos entenderam aquela peça, né, muito antes do Sófocles, e na verdade está falando muito mais da situação da democracia ateniense, da corrupção da alma do tirano, da híbris, da desmedida que os atenienses estavam cometendo naquele momento de grandeza que a cidade atravessava, o grande período clássico, né, da Grécia. Ou seja, um símbolo, ele pode... ou seja, uma narrativa, ela pode se tornar um símbolo que vai ajudar a gente a entender as mais variadas coisas. Porque é isso que Aristóteles falava, não tem noesis, compreensão, sem fantasia. Ou melhor, a noesis vem da fantasia. A gente entende a partir daquilo que a gente imaginou. Por quê? A gente tem que simbolizar. A base do pensamento humano é essa simbolização. É o que vai dar o material a partir do qual a gente vai poder entender as várias coisas. Então, os vários mitos, as várias obras literárias, ou seja, essas narrativas ricas e profundas, elas podem se tornar símbolos para movimentos interiores. Então, eu dei o exemplo do Édipo, mas a gente pode pegar, por exemplo, as peças do Shakespeare, pensar o Hamlet como um símbolo da indecisão, o Macbeth como símbolo da ambição desmedida, que vai promovendo violência. A gente pode pegar esse grande livro, que é quase uma enciclopédia psicológica, que é A Amiga Genial, da Helena Ferrante, né, essa obra contemporânea. O New York Times recentemente pediu para um monte de gente votar e esse livro foi eleito como o maior romance escrito no século XXI até agora, né? E ele, sim, de fato, a gente lê esse livro, a minha experiência foi essa. Nossa inteligência psicológica lá na primeira semana amplia umas 100 vezes. Depois a gente não pratica, volta... não fica, mas assim, é uma experiência muito impactante, a gente fica mais sensível mesmo para os movimentos interiores, para as motivações dos outros. E uma coisa que aparece muito do começo ao fim dessa obra, da tetralogia napolitana inteira, é aquela coisa que foi estudada, exaustão pelo René Girard, o desejo mimético, né? Como que a gente aprende a desejar aquilo que as pessoas que a gente admira desejam e como que isso vai provocando as dinâmicas mais estranhas na vida. Então, essas obras, essas narrativas, esses personagens acabam podendo se tornar símbolos para a gente poder lidar, tomar posse e entender os movimentos interiores da nossa alma. E é isso. Então, se a gente tem uma abundância narrativa, se a gente assimilou narrativas variadas e profundas, a gente consegue entender o que está acontecendo com a gente de um modo mais adequado. Nunca totalmente, mas também essa não é a proposta, mas a gente consegue entender cada vez mais, né? E lidar cada vez melhor, portanto, com esses nossos movimentos interiores. A gente experimenta, de fato, um alargamento da alma, né? As coisas não nos oprimem facilmente mais, os sentimentos, os movimentos interiores, porque a gente está entendendo o que está acontecendo, a gente está lidando com essas coisas como um ser humano. Então, essa simbolização narrativa ela é tão importante para uma vida psíquica saudável que praticamente toda cultura, quando a gente olha, tem, de fato, um conjunto de histórias, em geral, muito boas, a partir dos quais entendem o mundo e o coração humano. É o que a gente chama de mitos, né? Minha definição de mito é essa. São as narrativas que explicam para uma cultura como o mundo é. Mas também explicam para as pessoas como elas são, o que está acontecendo na vida interior delas, né? E a gente vê, todas as culturas têm mitos e a gente fica fascinado quando a gente ouve mitos, estuda os mitos, porque a gente de algum modo, parece que a gente vai entendendo coisas. Aquilo lá vai abrindo horizontes para a gente, né? É uma experiência, de fato, muito, muito profunda desde sempre. Então, é meio por isso. Só que aí, como eu falei, tem várias culturas que... a maioria das culturas tem boas narrativas para isso. Então, a gente pega, por exemplo, na cultura grega, tem lá todos esses mitos gregos que encantam a gente até hoje por isso, porque eles, de fato, são uma janela de acesso a esse mundo interior e um mundo exterior também. São símbolos narrativos poderosíssimos, né? A Bíblia, se a gente abstrai a questão religiosa, aquilo lá também é um conjunto de narrativas, é o equivalente dos gregos do povo hebreu, né? São as narrativas pelas quais essas pessoas entendiam o mundo,
né? E as mais variadas também, né? Muitas vezes o pessoal, quando lê Antigo Testamento, se assusta porque achava que era um livro de moral e cívica, assim, tudo bonitinho, é uma maluquice, lá acontece de tudo, mas é porque aquilo é o conjunto de narrativas pelas quais aquelas pessoas daquela cultura entenderiam o mundo, a vida exterior e a vida interior. Então tem que ser a coisa mais variada possível mesmo, né? Desde o mais sublime ao mais violento. É isso que está acontecendo. A gente pega nas culturas indígenas, e também os mitos são fascinantes. Toda cultura tem isso. Mas tem uma cultura que não faz isso muito bem. E é a nossa cultura contemporânea, né? Por causa do seguinte: nossa cultura, vamos chamar de cultura ocidental, né? A base dela essas narrativas que constituíram essa cultura são, sobretudo, as narrativas bíblicas, né? Então, e às vezes, para o pessoal que estudava, tinha muita coisa da cultura greco-romana também, né? Mas, com o tempo, mesmo as pessoas que são religiosas pararam de ter esse contato tão forte, tão constante com a Bíblia. E quando eu falo que tinha esse contato antigamente, isso vale mesmo para as pessoas que não eram alfabetizadas. Elas podiam não saber ler aquelas histórias, não ter uma Bíblia em casa, mas ouviam na celebração religiosa, na missa e tal. Tinha as várias imagens, os desenhos, ouviam essas histórias. Essas histórias permeavam a cultura, né? E também tinha a cultura popular, o folclore, as histórias populares que o pessoal juntava e contava, as histórias da família, né? Então você tinha uma riqueza narrativa e isso ajudava as pessoas a ter um mapa para viver, para entender mais ou menos o que estava acontecendo, né? Claro que a pessoa sempre podia aprofundar nisso e entender melhor, mas como toda cultura, existia um lugar que ocupava essa função. Mas no decorrer do século XX, com toda essa questão da mídia, da cultura de massa, o que acontece? As pessoas foram abandonando o contato gradual, rápido, depois devagar, como todos os movimentos históricos, né? Abandonando esse contato com essas histórias tradicionais e colocando, porque a gente sempre precisa de histórias para entender o mundo, né? E colocando no lugar as histórias da cultura de massa, do rádio, da TV, do cinema, né? Então, a gente não... Agora, de um jeito mais intenso, mas assim, durante muito tempo as pessoas pararam de ligar muito para a história bíblica ou folclore, quantas histórias populares tradicionais se perderam, inclusive, nesse processo todo de modernização, né? Nesse sentido, a gente tem muita sorte, por exemplo, que os irmãos Grimm, na Alemanha, fizeram esse trabalho de coletar as histórias no interior da Alemanha antes que a Alemanha se modernizasse e as pessoas esquecessem essas histórias, né? No Brasil teve algum trabalho desse de folclore, mas também a gente pode imaginar o quanto de histórias que se perderam, de fato, né? E aí, no lugar, tem as histórias da cultura de massa, né? Então, reparem que eu não estou fazendo um contraste aqui entre alta cultura e cultura popular. É outra coisa. Cultura popular também tem uma riqueza narrativa muito grande, porque ela foi feita para isso. Cultura de massa, o problema da cultura de massa é o seguinte: não é nem um problema, também gosto, né? Também acho legal essa cultura pop, mas a questão é a seguinte: ela não foi feita para a gente entender melhor o mundo e a nós mesmos. Ela não foi feita para ser um veículo transmissor da sabedoria. Ela foi feita para entretenimento e para as pessoas que fizeram ganhar dinheiro. Então, o que está sendo trabalhado, o que está sendo maximizado são outras coisas que não aquelas que os mitos, que uma cultura tenta olhar para poder trazer essa sabedoria para as pessoas, né? Então, uma novela, ela tem que ser um filme de Hollywood superficial, de propósito, porque o filme é muito profundo, mas menos gente vai ver. Por quê? Porque as pessoas estão vendo esse filme, chega do trabalho cansado, né? E aí não está querendo refletir sobre o mistério do ser. Quer ver uma coisa divertida que dá lá um pico de dopamina, a pessoa ri, acha bom. Então a comédia romântica tem que acabar lá, o final feliz no aeroporto, né? A moça vai viajar, estudar artes na França, o cara descobre que ama ela só na hora que ela está lá já no aeroporto, aí pega um táxi, tem engarrafamento, ele sai correndo, chega, se declara e eles ficam juntos e acaba o filme antes das coisas começarem a dar errado de novo. Então, assim, né? Porque a pessoa quer isso, quer ver um negócio, né? Já teve tanto problema na vida, quer ver uma coisa meio boba, meio feliz para ficar, né? Para alegrar o dia. E tu vê isso até no tempo, né, Bernardo? Gradualmente, ao longo das décadas,
O tempo do filme foi diminuindo. Sim. E novela é a mesma coisa, né? A gente quer ver lá uma coisa para descansar. Né? Só que o problema, então, não é a cultura de massa existir. O problema é que ela substituiu essas narrativas tradicionais na nossa cultura. E o que aconteceu? A gente sofre de pobreza narrativa crônica. Né? E isso tem consequência. A gente não percebe que tem consequência, mas a consequência é a seguinte: a hora que a gente vai lidar com as várias situações da nossa vida, a gente está usando essas histórias como mapa para coisa. Né? A hora que a gente, por exemplo, deu o exemplo da experiência amorosa, a gente está lembrando do casal lá da novela da Globo. Né? Ou do filme lá com o Grant. Ou seja, vai dar errado. Aquilo lá não reflete a complexidade, a profundidade, de fato, as dinâmicas do fenômeno amoroso. Quando a gente entende que é uma vida feliz, realizada, a gente vai pensar lá no Capitão América ou no, sei lá, alguma coisa assim, ou Sabedoria, o cara sabe lá da novela, que é ridículo, na verdade, porque foi feito só para a gente achar bom e esquecer. Né? Então, na verdade, a gente começa a não entender o que o mundo é. A gente começa a entender, não começa a entender o que a vida humana é, o que os outros são, de onde eles estão partindo, e não começa a entender mais o que a gente está sentindo. Quais são as consequências? Primeiro, uma consequência que parece que a gente muitas vezes nem pensa nisso. Uma desorientação completa no âmbito político. Por quê? A gente não entendendo o que está acontecendo, e essas narrativas, às vezes, são narrativas comuns. Né? Então, por exemplo, os gregos todos lá conheciam bem Homero. Aquilo lá era um simbolismo narrativo sobre a existência humana que era compartilhado por aquela cultura. Né? Nossos simbolismos narrativos compartilhados atualmente, eles são muito pobres, fracos e imprecisos mesmo. Né? Então, a nossa coordenação interpessoal, o que eu sei, o que eu preciso saber para poder a gente coordenar ações, fica muito prejudicada, a coisa vira uma maluquice, como de fato está virando. Né? Mas a nossa vida pessoal vira um desastre, justamente. A gente tem pobreza narrativa, a gente não sabe o que está acontecendo, o que a gente devia fazer. E, terceiro lugar, isso explica em parte, claro que não tudo, tem mil fatores que explicam isso, mas esse é um deles, e um pouco observado. Nessa epidemia de doença mental que a gente experimenta atualmente. Né? As pessoas não têm um repertório narrativo e linguístico adequado para simbolizar as experiências interiores. E daí um senso de desorientação e de angústia que vem daí. Então, é urgente, politicamente, psicologicamente, existencialmente, a gente sair desse estado de pobreza narrativa. E como que a gente faz isso? Um caminho é voltar a fazer o que a gente fazia. Vamos recuperar o folclore, as narrativas populares e a Bíblia. Tudo bem. Só que quando a gente para pensar assim na vida das pessoas, atualmente, isso não parece que é uma coisa que vai ser tão fácil de ser feita. Muita gente, primeiro, que não tem um interesse tão grande assim nas narrativas bíblicas. Né? Depois, a coisa folclórica também não é todo mundo que tem interesse. Então, se esse caminho que é possível de voltar a fazer o que se fazia, né? Mas ele é complicado, ele talvez não seja para todo mundo atualmente, o caminho de uma educação literária Ou seja, outro tipo de lugar onde a gente encontra narrativas muito profundas e amplas do que a experiência humana do que os movimentos interiores são as narrativas feitas pelos grandes escritores. Eles estavam fazendo isso. O que diferencia a alta literatura de um best-seller, por exemplo? É justamente isso. Os dois podem estar fazendo ficção. Mas um grande autor está fazendo uma ficção na qual tudo é verdade, menos a história que ele está contando. Ou seja, ele está refletindo de fato a experiência humana tal como ela é, de um modo muito profundo. Né? Um grande autor, na ficção dele, ele está explorando a condição humana, a alma humana, de maneira que muitas vezes assim, a gente descobre continentes interiores por causa do trabalho de escritores. A gente pega o Proust no século XX, por exemplo, ou a Helena Ferrante agora mesmo. Assim. Então, e essa educação literária, ela é acessível para todo mundo. Educação narrativa pode ser bons filmes, mas ainda mais no época de Netflix, quase, a não ser que a gente entre no mundo da pirataria, a gente não tem mais acesso a bons filmes, né? A locadora do interior era melhor do que streaming contemporâneo, né? Mas os bons livros são acessíveis, mais acessíveis do que nunca. Né? A gente pode baixar no celular a hora que a gente quiser, tem nas livrarias, tem em sebo. E é por isso que eu falo, inclusive, eu sou professor do curso de letras, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Quando a gente entende a gravidade disso tudo que eu estou falando,
e da gente partir, né, na nossa vida de uma abundância narrativa, a gente entende a importância do professor de literatura, porque o professor de literatura é que vai ensinar a gente a fazer isso. Também não adianta só ler, né? Tem uma grande discussão nos cursos de letras, que é: a literatura torna as pessoas melhores? E a resposta contemporânea, majoritária, de absolutamente quase todo mundo, não torna. E o argumento que as pessoas dão, eu já vi um colega meu muito bom da UFPR um dia falou isso, e não deu para discordar. Tem tanta gente que lê, e quanto mais lê, mais louco fica, né? Pior fica, então não está funcionando, porque também não é só ler, né? Se a gente só lê, mas não sabe como ler, para poder fazer essa exploração interior, não adianta nada, né? Então, é uma leitura e uma meditação. E a gente aprende a fazer essa meditação sozinho. É muito difícil, até dá, mas demora muito, a gente não vai aprender a fazer direito. A gente aprende a fazer isso com bons leitores que sabem fazer isso, né? Se hoje em dia essa é a resposta majoritária, muitas vezes nos cursos de letras, até os anos 50, e eu tenho lido muita coisa de crítica literária, de memória dessa época, basicamente todo mundo que tinha uma cultura literária sabia disso. E estava lendo, em parte, por causa disso mesmo. Sabe? Para poder ter essa abundância narrativa, para poder entender o mundo. Muita gente falava assim: olha, a coisa mais importante do mundo são os romances que a gente lê. Por quê? Porque eles que davam esse mapa da existência humana para essas pessoas. Eles viam a importância disso, né? Foi um conhecimento que se perdeu aí nessas transformações todas pelas quais o Ocidente passou aí, desde os anos 60 e 70, né? Toda a coisa da tecnologia, de várias coisas, né? As teorias pós-modernas e mudança nos hábitos de leitura, domínio da cultura de massa absoluto, né? Então é um conhecimento, às vezes, muitas vezes tácito, a gente ia aprendendo, mas nem percebia que estava aprendendo, que se perdeu, né? E quem, então, tem que ensinar isso pra gente de novo são os professores de literatura. E é por isso que eu estava falando. Muitas vezes eu falo nas aulas que o professor de literatura, ele é um civilizador, quando ele entende o que ele está fazendo. Ele tem um papel fundamental para a sanidade da sociedade como um todo, mas também das pessoas, né? Com a sua alma individual. Daí a importância dessa educação literária e da literatura para a gente realizar esse cuidado da alma, para a gente buscar sabedoria. Quando eu falo muito disso nas aulas, mas pensando nessa perspectiva de buscar uma sabedoria prática, uma sabedoria de vida, né? Mas a gente pode pensar também em termos de saúde mental mesmo, né? Importância dessa simbolização, desse repertório narrativo e linguístico, para que a gente possa ter saúde mental, para a gente poder entender o que está acontecendo na nossa psique e lidar bem com isso. Nessa perspectiva, a gente pode entender uma passagem muito famosa do Chesterton, naquele livro dele, Ortodoxia, quando ele fala que o louco é aquele que perdeu tudo menos a razão, né? E quando ele fala essa frase, isso aqui é a conclusão de um raciocínio que começa da seguinte forma. Ele fala assim: olha, que existe um erro muito comum. As pessoas acham que a loucura vem de um excesso de imaginação e não de um excesso de razão. Mas ele diz, né? Na verdade, é o contrário. Os poetas, em geral, eles não apenas são sãos, mas também pessoas muito práticas e muito eficazes. Ele dá o exemplo do Shakespeare, né? Que seria uma boa pessoa para a gente confiar os nossos cavalos, é o exemplo que ele dá, né? Fala: a imaginação não leva à insanidade. O que leva à insanidade é a razão. Não são os poetas que enlouquecem, mas são os jogadores de xadrez, os matemáticos, os caixas, os artistas criativos, poucas vezes, né? Por isso, a gente consegue entender o que ele está falando aqui. Quando o louco não perde a razão, mas perde tudo, esse tudo que ele está falando é a imaginação. Porque é a partir da nossa imaginação que a gente constrói esses horizontes do nosso mundo, o nosso mundo exterior e o mundo interior no qual a gente conscientemente habita. Daí a importância da literatura. É isso, pessoal.